O Grêmio insiste na contratação de Arboleda do São Paulo. O Arboleda teria pedido para sair. Isso é real? Tem informações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar também sobre a CBF, que alterou as estreias dos 3 grandes da cidade de São Paulo. Palmeiras e Corinthians, que jogariam no sábado, tiveram seus jogos adiados para domingo, 29 para 30 de março. Palmeiras recebe o Botafogo e o Corinthians visita o Bahia. Já o São Paulo, que receberia o Sport no domingo, teve seu jogo antecipado para sábado no Morumbi. Bora falar agora sobre o Grêmio, que insiste na contratação de Arboleda. Fui o primeiro a dizer para vocês, algumas semanas atrás, que o tricolor gaúcho havia feito uma proposta pro tricolor paulista pelo Arboleda. O negócio acabou descartado logo de cara, porque a ideia do Grêmio era praticamente não gastar nada pelo Arboleda, e sim fazer com que o São Paulo tivesse o perdão de uma dívida em relação à compra do Ferreira. No ano passado, quando o São Paulo comprou 35% dos direitos econômicos do atacante, ficou de pagar ao Grêmio 12 milhões de reais. O problema é que a primeira parcela já venceu, o Grêmio não recebeu e levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas. A ideia do tricolor era um perdão dessa dívida. O São Paulo não precisaria pagar, mas liberaria o Arboleda. O tricolor não gostou da oferta e agora o Grêmio insiste na contratação do Arboleda e topa colocar uma pequena quantia em dinheiro para que o São Paulo libere o atleta. Também surgiu no Sul a notícia de que o Arboleda teria pedido para deixar o São Paulo para se mudar pro tricolor gaúcho. Arboleda, que perdeu sua condição de titular incontestável na dupla de zaga de Luiz Ubeldia nessa temporada. O São Paulo assegura que não é verdade essa intenção do Arboleda de sair, embora um atleta de 33 anos seja um dos mais caros do elenco, entre salários, direitos de imagem e também dívidas que o São Paulo assumiu e que eram do Arboleda. O zagueiro custa ao São Paulo cerca de 800 mil reais por mês. Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos Marinax para te contar o que há de verdade e de mentira em tudo que vem sendo publicado nos últimos dias. Sim, o tricolor e o magnata grego estão muito perto de um pré-contrato. Departamentos jurídicos dos dois lados já trocam essas peças para que a assinatura aconteça a qualquer momento. Mas tem surgido muita informação desencontrada. A última delas dá conta de que o Marinax aportaria 1 bilhão e 200 milhões de reais num período de 5 anos. 600 milhões quando a parceria começasse a valer e outros 600 milhões depois de 5 anos. Fui consultar uma fonte do São Paulo que toca essa negociação diretamente com os executivos do Marinax e essa pessoa disse que nunca se falou em tais cifras. O acordo prevê o depósito de 100 milhões de dólares ou quase 600 milhões de reais que serão colocados à disposição do São Paulo ao longo de 5 anos. E esses depósitos serão ou estarão atrelados basicamente a investimentos para a categoria de base. O São Paulo pretende se tornar o maior clube formador de atletas na América Latina. Surge um craque de 16 anos na Argentina, o São Paulo compra. Surge uma promessa no Equador de 13 anos, o São Paulo compra. Surge um zagueiro uruguaio de 18 anos que ainda não subiu para o profissional, o São Paulo vai e compra. E é com esse cenário que o São Paulo pretende desbancar Palmeiras, Flamengo, entre outros, tornando-se a melhor base do futebol na América Latina. Mas outra informação desencontrada dos últimos dias dava conta de que o Marinax depositaria cerca de 1/3 desses 600 milhões no departamento de futebol profissional para contratações. Não é verdade. O magnata grego já concordou em repassar parte desses 600 milhões para o profissional, para aquisições importantes, para que o São Paulo seja competitivo também no time de cima. Mas não há um valor definido. O que se sabe é que vai ser um valor pequeno, mediante esses 600 milhões de reais. De qualquer forma, é um São Paulo bastante ansioso em relação à assinatura desse vínculo que pretende mudar o status tricolor. Boa noite, o São Paulo. Boa noite, Nicola. O São Paulo vai contratar outro goleiro? Silmar, não. Não. Existe especulação de Carlos Miguel, chance zero. Já falaram a respeito da saída do Jandrei, mas o São Paulo alega que está satisfeito com seus 2 goleiros, com Rafael e Jandrei. Juliano Bertolucci, empresário do Oscar e Cedric, pode colocar Brenner no São Paulo, já que ele não joga lá? Leonardo, é mais um que cairia nessa questão do Carlos Vinícius. O São Paulo tem lacunas no elenco, isso é reconhecido, mas a avaliação interna é de que centroavante é uma das poucas posições absolutamente bem resolvidas. Você tem o Caleri, você tem o André Silva e ainda tem o Rian Francisco.
Então trazer um centroavante hoje é algo impossível. Nicola, o São Paulo não precisa de lateral esquerdo, está bem servido com o Enzo e o Wendel. O São Paulo precisa de lateral direito, no lugar do Igor Vinícius, muito ruim ele. O que hoje você falou de lateral esquerdo. Eu falei de lateral esquerdo, Rodrigão? Porque assim, pela manhã, deixa eu ver o que eu falei do São Paulo pela manhã, mas eu concordo com você, com o Wendel e com Enzo Dias, o São Paulo tem boas soluções na lateral. Você ainda tem o Patrick como terceira alternativa, né? Na direita eu também não contrataria, porque embora o Igor Vinícius não seja uma solução definitiva, o Cédric, para mim, já meio que se mostrou um cara pronto para assumir essa posição. Então, não acho que há muito problema. O que eu falei hoje em relação a São Paulo, no vídeo da tarde, eu estava atualizando vocês sobre a situação dos atacantes. Falei que o André Silva foi alvo de propostas do Lokomotiv Moscou e do Spartak Moscou, mas o próprio André Silva não quis fazer negócio com nenhum dos clubes, e ele quer ficar no São Paulo. Já o Caleri é alvo do Boca Juniors. Nem é uma negociação nova, o Boca está interessado no Caleri já há algum tempo, mas o grande atrativo do Boca seria a chance de o Caleri jogar o Mundial de Clubes. O Boca está fora da Libertadores, mas está garantido no Super Mundial. Mas nem o São Paulo, nem o Caleri tem um interesse em levar essa história adiante, tá? Vamos seguir aqui com perguntas, dúvidas, sugestões. Casares fala que Marinacci está cada vez mais próximo do São Paulo. Já houve conversas e em breve a troca de documentos será realizada. O presidente deu uma entrevista à ESPN. Sim, ele falou isso ontem, antes do sorteio, né? Depois ele até deu uma outra entrevista, mas aí foi mais basicamente sobre os grupos, né? A verdade é que o Casares reafirmou que eu tenho contado para vocês. Venho falando há bastante tempo que o São Paulo é favorito nas tratativas com o Marinacci, apesar do interesse vascaíno. As partes estão confabulando e configurando um pré-contrato. Já minutas de pré-contrato indo para lá, voltando para cá, para que eles possam ser assinados, tá? Jorge, e o Zuzu já saiu do tricolor e o Lucha já chegou? Nossa, o Lucha, você foi forte, hein? A chance de o Luxemburgo ser contratado pelo São Paulo hoje é nenhuma. A avaliação do São Paulo é de que não dá para... E acho que não só do São Paulo, muito clube de futebol no Brasil entende que o Luxemburgo já não tem mais capacidade para dirigir um time grande, né? Sobre o Zubeldia, ele fica até pela falta de técnicos. O que pode acabar mudando essa história é se o Dorival Júnior for demitido da seleção, tá? Qual é a chance de o Luiz Castro comandar o São Paulo? O Luiz tem aquela questão com o Al Nassr, né? Ele trabalhou no time saudita e segue ganhando cerca de 3 milhões de reais por mês durante esse primeiro semestre. Se ele aceita a proposta de qualquer clube do Brasil ou do exterior, assim que ele assume esse time, ele para de receber os 3 milhões de reais. Então, para ele está muito cômodo. Rejeitar propostas, eu acho que eu faria a mesma coisa, né? Você está ganhando 3 milhões sem trabalhar, e melhor, você não está perdendo cartaz, né? No futebol brasileiro, o seu moral segue. Então, eu acho que eu seguiria dessa maneira. Na metade do ano ele vai estar à disposição, e aí sim, sem esses 3 milhões de reais. O Leandro Pereira, boa noite, Nicola. Como é que vai a reforma do Morumbi? Não vai. Quanto vai ser o patrocínio master do São Paulo e o valor do Marinacci? O Feizi, o patrocínio master do São Paulo pode chegar a 1 bilhão de reais se todas as metas forem batidas num contrato de 6 anos, tá? Mas o São Paulo parte no acordo com a Superbet em 678 milhões de reais. Esses 678 milhões são fixos e começam a valer a partir desse ano. Então o São Paulo tem, nesse ano, 78 milhões de reais, e esse valor vai subindo gradativamente até que em 2030 ele chega a 140 milhões de reais. Contratar mais algum reforço? Não. São Paulo, nessa janela que se iniciou agora no dia 10 e vai até 11 de abril, São Paulo não pretende contratar reforços. E a justificativa é de que hoje o São Paulo não tem capacidade financeira, inclusive está acima do valor estipulado pelo FIDIC, tá? Qual o valor da dívida do São Paulo, Nicola? Luciano Caldeira, o São Paulo ainda não divulgou o balanço do ano passado, mas a especulação é de que ela já ultrapassou os 800 milhões de reais a caminho dos 900, tá? Boa noite, Nicola. Existe alguma possibilidade do goleiro Carlos Miguel ex-Corinthians no São Paulo? Marcião, hoje especularam sobre Carlos Miguel no Cruzeiro, então já atualizo tanto no São Paulo quanto no Cruzeiro. Cara, achei muito curioso ver o Carlos Miguel sendo especulado no Cruzeiro. Nem tanto por conta da nota que o Cruzeiro soltou na semana passada, afirmando que não tem nenhum interesse em contratar goleiro. Acho que essas notas elas não dizem muito a realidade, né? Por exemplo,
existe uma suposição de que o Léo Jardim do Vasco interessa ao Cruzeiro. O Cruzeiro não pode admitir de forma pública isso. Porque se para contratar o Léo Jardim, o Cruzeiro teria de esperar até a metade do ano e oferecer um pré-contrato para ele. Se vaza nesse momento que de fato o Cruzeiro tem negociações com o Léo Jardim, o Vasco pode acionar a FIFA e acusar o Cruzeiro de aliciamento. Então, nesse momento, o Cruzeiro precisa se resguardar e negar mesmo qualquer tipo de interesse. Sobre o Carlos Miguel, hoje surgiu a notícia, acho que foi a RTI Esportes quem falou que existe um interesse, que o Cruzeiro está tentando a contratação. Qual foi a minha surpresa? Cássio e Carlos Miguel se tornaram enormes inimigos, muito inimigos. Ainda por conta da passagem no Corinthians. O Cássio tem convicção de que o Carlos Miguel não agiu como um homem, não foi um cara legal, não foi um cara bacana. Nas relações do dia a dia, na forma como o Carlos Miguel acabou conseguindo a vaga meio na marra. E até por isso o Cássio pegou e vazou. Para piorar, algum tempo depois de o Cássio vazar, o Carlos Miguel também foi embora, negociado com o Nottingham Forest. Por lá, foram só 3 jogos, bem diferente daquilo que havia sido prometido. O Carlos Miguel vai para a Inglaterra com a promessa de que jogaria com bastante frequência e que numa dessas poderia até pintar na seleção brasileira. Carlos Miguel no São Paulo não há nenhuma chance. São Paulo não tem capacidade financeira para fazer investimento, e eu vou dizer mais, os caras confiam no Rafael, e a avaliação é de que nos treinos o Jandrei pega muito. É muito louco isso, né? Porque eu acho que não há um São Paulino que eu conheça que goste ou confie no Jandrei. Não há. Se tiver algum aqui, por favor, se manifeste, tá? Mas sobre os treinos do Jandrei, isso eu ouvi de uma pessoa do São Paulo, na avaliação de que ele treina muito bem. O São Paulo não vai contratar o Carlos Miguel. E o Cruzeiro, eu vou até ler o que uma pessoa que trabalha com o Carlos Miguel me falou. Quer ver? Eu tô abrindo aqui, ó. Aí vocês tiram suas próprias conclusões. Ó, perguntei assim, alguma chance de o Carlos Miguel pintar no Cruzeiro? Oi, mentira, sem chance. Pode garantir que ele não vem. O Carlos Miguel quer ficar na Europa por pelo menos mais uns 10 anos, tá? Acho que faz até sentido porque ele foi para ficar, né? Resta saber se para ficar no Nottingham Forest, onde ele não consegue jogar. Espera aí. Tentando apurar um negócio aqui com vocês para buscar mais novidades. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do São Paulo. Chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, porque aqui é super importante. Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Segue pra mais até o próximo vídeo. Vamos que vamos.